Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas, estudante de Engenharia Mecatrônica na Unisatic, e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto Sistemas Embarcados, desenvolvido por mim, pelo Caio e pelo Luiz. A ideia do projeto é montar um sistema de monitoramento ambiental e de nível de rios, pensando principalmente em situações de enchente e outros problemas causados por chuvas intensas. Nesse vídeo, eu e o Caio vamos explicar o contexto, os equipamentos que utilizamos e a metodologia que seguimos ao longo do desenvolvimento. Mais adiante, o Luiz entra para mostrar a parte da programação do sistema, explicando como o código controla tudo isso na prática. Então acompanha com a gente porque a gente preparou uma explicação bem completa. Quando a gente começou a pensar no tema do projeto, uma das coisas que mais chamou a nossa atenção foi a quantidade de casos de enchentes e desastres relacionados à chuva que aparecem praticamente todo ano. A gente vê notícias de rios transbordando, bairros inteiros alagados, famílias que perdem bens materiais e, em situações mais graves, até vidas humanas sendo colocadas em risco. Isso acontece muitas vezes porque as mudanças no nível de água e nas condições do clima não são acompanhadas em tempo real pelas comunidades mais vulneráveis. Pensando nesse cenário, nós tivemos a ideia de usar sistemas embarcados para criar uma estação de monitoramento ambiental de baixo custo. A proposta é medir grandezas como temperatura, umidade, pressão, luminosidade, chuva e nível de água em rios ou reservatórios, criando assim uma base de informações que pode apoiar a tomada de decisão e a prevenção de problemas maiores. Esse tipo de projeto é interessante porque conecta com a gente o que a gente aprende em sala de aula com uma necessidade real da sociedade. A partir dessa ideia geral, nós estruturamos o nosso projeto pensando em 3 pontos principais. O primeiro ponto é o contexto social. A gente quer mostrar que a engenharia pode ajudar diretamente na prevenção de desastres em comunidades vulneráveis. O segundo ponto é o aspecto técnico. Usar um microcontrolador, sensores e um circuito bem planejado para coletar dados de forma constante e confiável. E o terceiro ponto é o aprendizado. Durante o desenvolvimento, a gente aplica na prática conceitos de eletrônica, instrumentação, sistemas embarcados e organização de projeto. Tudo isso torna o trabalho muito mais do que apenas uma tarefa de laboratório, porque mostra como o conhecimento pode ser usado para enfrentar os problemas do dia a dia. Falando agora dos equipamentos que utilizamos. O primeiro e o mais importante é o microcontrolador, que serve como o cérebro do sistema, o ESP32. O ESP32 é um microcontrolador bastante completo, com boa capacidade de processamento, memória suficiente para o nosso projeto e vários pinos de entrada e saída que permitem conectar sensores diferentes. Ele também possui recursos de comunicação e modos de economia de energia, que são úteis quando pensamos em aplicações que podem ficar instaladas em campos por longos períodos. No nosso projeto, é ele que faz a leitura das grandes medidas pelos sensores e organiza as informações internamente. Além do ESP32, nós utilizamos uma série de sensores para monitorar o ambiente de forma mais completa. Entre eles, temos sensores responsáveis por medir temperatura e umidade do ar, que ajudam a entender as condições climáticas do local onde o sistema será instalado. Também utilizamos sensores de pressão atmosférica, que podem indicar variações associadas a mudanças de tempo, e sensores de luminosidade, que mostram o nível de luz no ambiente. Esses sensores são conectados ao microcontrolador por meio de interfaces como entradas analógicas ou barramento de comunicação digital. Isso permite que o ESP32 faça a leitura periódica de cada grandeza e registre o comportamento do ambiente ao longo do tempo. A escolha de sensores bem documentados e com funcionamento confiável é importante para que o sistema não dependa de componentes difíceis de substituir ou configurar. Como um dos objetivos principais do projeto é acompanhar o risco de enchentes, nós também precisamos medir duas grandezas fundamentais: a quantidade de chuva e o nível da água. Para a chuva, podemos utilizar um dispositivo dedicado que registra a ocorrência de precipitação a partir de um mecanismo simples, gerando sinais que o microcontrolador consegue contar e relacionar com a intensidade da chuva. Para o nível da água, é possível empregar um sensor de distância posicionado de forma que ele enxergue a superfície de um rio ou de um reservatório. Conforme o nível sobe ou desce, o valor medido pelo sensor muda, e o ESP32 consegue associar essa mudança à variação do nível da água. Com essas informações,
fica muito mais fácil entender de forma sistemática como a chuva está afetando o nível do rio ao longo do tempo. Com o problema definido e os sensores escolhidos, nós partimos para a integração do hardware. Nessa fase, mostramos o circuito em protoboard ou em uma placa adequada, conectando o ESP32 aos sensores de forma organizada. Damos atenção especial à alimentação correta de cada componente, à polaridade dos terminais e à ligação dos sinais de comunicação. Esse é o momento em que o projeto começa a ganhar forma física, e a gente consegue ver o planejamento feito no papel realmente funcionando na prática. Também é aqui que surgem ajustes, como reposicionamento dos sensores, alterar algum valor de componente ou melhorar a organização dos fios. Depois da montagem básica, partimos para a etapa de calibrações e de testes. Calibrar os sensores significa verificar se os valores medidos fazem sentido e, quando necessário, aplicar correções ou ajustes na forma de interpretar essas leituras. Para isso, nós comparamos as medidas do nosso sistema com referências, como termômetros, medidores de umidade ou marcas conhecidas de nível de água. A partir desses testes, conseguimos identificar se algum sensor está com um comportamento estranho, se existe ruído nas leituras ou se é preciso melhorar a montagem. Essa etapa é essencial para garantir que os dados obtidos pelo sistema sejam confiáveis. No final, esse projeto mostra como a engenharia pode ser aplicada para enfrentar problemas reais, como o risco de enchentes e outros impactos de eventos climáticos fortes. Usando componentes relativamente simples e acessíveis, é possível construir um sistema que acompanhe o comportamento do ambiente e do nível da água, dando uma base melhor para analisar situações de risco. Ao mesmo tempo, para nós como estudantes, o projeto é uma oportunidade de praticar o que aprendemos na teoria, lidando com sensores, montagem de circuito, testes e análises de resultados. Bom, agora explicando um pouco sobre a parte da programação aqui do sistema do ESP32. Aqui a gente tem um arquivo em C, que é o programa que está ali dentro. Ele faz basicamente ligar o ESP e conectar os sensores pela mesma entrada dos fios, que seria o barramento I2C, que a gente usa para comunicar com todos os sensores. Ele faz isso a cada 2 segundos. Ele pergunta se o sensor está medindo alguma coisa, ele recebe a resposta e depois mostra os valores no terminal, aquelas letrinhas que ficam ali embaixo. Os sensores usados já foram explicados quais são, que são os de luminosidade, temperatura, umidade, a pressão atmosférica e temperatura, e também a distância. Agora, começando a explicação do código. Aqui no começo nós temos as bibliotecas, que são essa parte aqui, que elas servem como se fosse um pacote de funções prontas dentro do nosso programa, para a gente não ter que construir tudo à mão de uma vez só. Basicamente, toda a parte que a gente faz aqui dentro, a gente não precisa reinventar a roda quando a gente vai fazer. Então, as bibliotecas elas vão dar algumas coisas básicas, tipo alguma parte de tratamento de números, textos, impressão, e também algumas partes de tarefa, que ajuda a esperar tempo, travar um sistema quando a gente precisa, ou segurar para alguma informação. Agora, aqui embaixo nós temos os endereços de onde está cada coisa. Aqui a gente explica quais são os pinos que estão conectados, a parte do clock e do data, ou seja, do tempo e das informações que são enviadas dos sensores para o nosso controlador. Também tem a parte onde a gente consegue configurar toda essa comunicação aqui embaixo. Aqui embaixo também tem a parte dos sensores e os endereços de cada um. Esses valores são os endereços onde está cada sensor que a gente está recebendo informação. Bom, a ideia principal desse programa é que cada sensor tem uma função específica de como ele trabalha. Então, a gente vai ver, primeiro, a parte de ler o BH1750, que é o sensor de luz. Então, cada sensor tem uma função específica dele dentro do nosso código, onde vai saber como tratar e como utilizar as informações que ele recebe. Então, todo aqui dentro está a parte onde liga ele, faz a verificação e também faz a parte do modo contínuo aqui. A parte da leitura dos sinais também está definida aqui embaixo. E assim que a gente trata neste exemplo aqui. Mesma coisa são para os outros sensores. Por exemplo, o AHT também é da mesma forma, ele valida o endereço de onde ele está e depois faz as medições
aqui dentro. Então, cada sensor foi criado uma função específica de como trabalhar com ele, já que cada um deles entrega as informações de um jeito um pouco diferente para o nosso controlador, que é o ESP. Aqui é onde nós temos o nosso programa em si funcionando. Toda vez que o nosso ESP ele é ligado, ele vai rodar o que está aqui dentro, que é o nosso main, a nossa parte principal do nosso código. Aqui, ele faz a primeira coisa de tudo, é ver se está tudo certo com o barramento I2C. Se tudo estiver certo, ele continua o código. Se estiver errado, ele vai retornar e vai fechar o programa. Aqui dentro é o nosso loop principal. Então, aqui é onde o ESP vai ficar reproduzindo de forma contínua todo o código que a gente coloca. Aqui dentro está a parte onde a gente chama aquelas funções, como a parte de ler os sensores que a gente conectou no nosso barramento. Então, ele vai ler todos os sensores, um de cada vez, e depois vai imprimir no terminal, de acordo com o que está dentro de cada função desses sensores. No final de cada leitura, ele coloca um tracejado para mostrar que ele terminou de ler, e também depois coloca uma assinatura aqui de feito. Essa parte aqui serve apenas para que ele faça essa leitura a cada 2 segundos. Então, de acordo com o valor que a gente coloca aqui dentro, a gente consegue fazer ele ler de uma maneira mais frequente ou também atrasar essas leituras, o que fica mais eficiente de acordo com o cenário que a gente está montando. E é basicamente assim que funciona a programação do nosso ESP32 para trabalhar com todos esses sensores. Do ponto de vista do aprendizado, esse projeto foi muito importante para o nosso grupo. Eu e o Caio focamos bastante na parte do contexto, escolha de sensores, montagem do hardware e metodologia de testes. Já a parte de programação ficou sob responsabilidade do Luiz, que estruturou o código do ESP32 para realizar as leituras dos sensores e controlar o funcionamento do sistema. Em nome do nosso grupo, eu, Caio e o Luiz, agradeço por você acompanhar essa apresentação. Espero que ele ajude a mostrar como sistemas embarcados podem ser aplicados em soluções úteis do dia a dia.